1 Samuel 22. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques no lugar forte, sai, e entra na terra de Judá. Então Davi saiu, e foi para o bosque de Herete. Ora, ouviu Saul que já havia notícias de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então disse Saul a seus servos que estavam com ele: Ouvi, agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, lhe deu o mantimento, lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, isto é, aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vierem ao rei. E disse Saul: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? Ao que respondeu Aimeleque ao rei, dizendo: Quem há, entre todos os teus servos, tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe de tua guarda, honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a mim seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: Hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos, e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugia e não mo fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se, então, Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Todavia um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte também procura a tua, comigo estarás em segurança. 1 Samuel 23. Ora, foi anunciado a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, e ferirei a esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: Vai, fere aos filisteus e salva a Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanta mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Keila,
pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado, e fez grande matança entre eles, assim Davi salvou os moradores de Keila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrolhos. E convocou todo o povo à peleja, para descerem a Keila, e cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele, disserá a Saul, como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor: disserá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul. E respondeu o Senhor: entregarão. Levantou-se, então, Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zife, em Ores. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus, e disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Ores, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma, a nós nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que ele frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é muito astuto. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, e então voltai para mim com notícias exatas, e eu irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles, pois, se levantaram e foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele. Sendo isso anunciado a Davi, desceu ele à penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, foi ao deserto de Maom, a perseguir Davi. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda. E Davi se apressava para escapar, por medo de Saul, porquanto Saul e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens, para os prender. Nisso veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te, e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá-Malecote. Depois disto, Davi subiu e ficou nos lugares fortes de Engedi. 1 Samuel